pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e vamos ver um pouco sobre potenciação de números reais. E vamos à aula. Vou virar a câmera, tá? Então vamos lá. Potenciação. Todos vocês já viram potenciação em algum momento aí dos estudos de vocês. Então antes de a gente começar a falar sobre potenciação, antes de revisar, vamos ver o que significa uma potência. Então, você tem um número qualquer, a elevado a x, igual a um resultado qualquer. Então, esse número maior, a gente chama de base, é a base da potência. Base. Esse pequenininho que fica aqui em cima é o expoente. E o resultado, a gente chama de potência. Então, a gente chama de potência o resultado e a base junto com o expoente a gente também chama de potência. Então, isso é uma potência, isso aqui também é uma potência. O pequenininho em cima chama-se expoente, o grande, base. Um exemplo, 2 elevado a 3. Então, a base aqui é 2, o expoente é 3. 4 elevado a 2. Então, a base é 4, o expoente é 2. Quando o expoente é 2, a gente lê ele como sendo quadrado. Então, ao invés de dizer 4 elevado a 2, a gente vai dizer 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. E quando o expoente é 3, a gente lê cubo. Então, ao invés de dizer 2 elevado a 3, a gente vai dizer 2 ao cubo. Tá? Então, o expoente 2 lê-se quadrado, o expoente 3 lê-se cubo. A partir daí, todos os expoentes a gente lê normalmente, como se não tem um nome específico para cada um. Por exemplo, 4, a gente lê a quarta, a quinta. Por exemplo, 5 elevado a 4, a gente lê 5 a quarta. 3 elevado a 6, a gente lê 3 a sexta. E assim por diante. Então, a gente não precisa dizer a palavra elevado. 2 ao cubo, 4 ao quadrado, 5 à quarta, 3 à sexta. Não precisa dessa palavra elevado. Tá? Se colocar não vai estar errado não, mas não precisa dela. Como é que a gente calcula, por exemplo, 2 ao cubo, 4 ao quadrado, 5 à quarta, 3 à sexta? Então, 2 ao cubo, o que significa isso? Significa essa base, que é 2, multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que está indicada aqui no expoente. Então, eu vou multiplicar 2 por 2 por 2, a quantidade de vezes que tiver indicada aqui. Então, como eu estou em o expoente é 3, é o cubo, então eu vou multiplicar 2 por 2 3 vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. E aí é só multiplicar e dar o resultado. Isso aqui a gente não precisa fazer. Então, 2 vezes 2 vezes 2 não precisa fazer. Basta botar o resultado. Isso aqui é só para que vocês entendam melhor. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo, ou 2 elevado a 3, que a gente vai dizer 2 ao cubo mesmo. 2 ao cubo é 8. 4 ao quadrado é a outra potência que temos aqui. 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, do mesmo jeito, é 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes, ou seja, 4 vezes 4, que dá 16. Então, 4 vezes 4, isso é igual a 16. Então, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 16. A outra potência aqui, 5 à quarta. Então, 5 à quarta vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 4 vezes. Então, eu vou fazer aqui só para a gente entender melhor. Então, primeiro eu vou multiplicar 5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. E aí multiplica novamente por 5. O que é que eu vou verificar aqui? São 4, o expoente é 4. Então, quer dizer que eu tenho que ter 4 5 aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Então, tem que ter mais 1. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Aí, novamente, vezes 5.
5 vezes 5, 25. Então, 5 vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 5 à quarta é a mesma coisa que 625. Então, 5 à quarta, 625. 3 à sexta, da mesma forma. Vou tentar fazer aqui. Então, isso vai ser 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui nós já temos 2, ó. Vezes 3 novamente. Então, 3 vezes 9, 27. Mais 1, ó, dá 3. Vezes 3 novamente. Então, 3 vezes 7 dá 21. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Mais 2 dá 8. Vezes 3 novamente. Então, nós já temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Então, falta mais 1. Então, vezes 3 novamente. Aí, agora, ó, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4, 12. 2 vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, agora nós já temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que 3 à sexta é 729. Então, é assim que a gente vai calcular potência. O que significa? A base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que tiver indicado no expoente. Tá? A base multiplicada por ela mesma, a quantidade de vezes que tiver indicado no expoente. E aí a gente tem algumas coisas que nós devemos levar em conta. Por exemplo, todo número elevado a zero, qualquer que seja a base, se essa base for elevada a zero, isso sempre vai ser 1. Por exemplo, 1000 elevado a zero dá 1. Se eu colocar uma fração 1 sobre 2 elevado a zero, dá 1. Então, qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1. Qualquer número elevado a 1 sempre dá ele mesmo. Então, se eu tiver 10 elevado a 1, dá 10. 1000 elevado a 1, dá 1000. E assim por diante. O zero elevado a qualquer número, aliás, sempre dá zero. Porque é como se eu fizesse 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Sempre vai dar zero. E o 1 também elevado a qualquer número sempre dá 1. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, 3 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Sempre. 4 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ou seja, 4. 0 elevado a 80. 0 elevado a qualquer número sempre dá 0. E 1 elevado a 1000 do mesmo jeito. 1 elevado a qualquer número sempre dá 1. É como se eu tivesse 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1. Então, exemplos. Letra A, 7 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Letra B, 9 ao quadrado. O que significa 9 ao quadrado? É a base, que no caso é 9, multiplicada por ela mesma, tantas vezes quanto tiver indicado no expoente. Então, eu vou multiplicar 9 por ele mesmo 2 vezes. Então, é 9 vezes 9, ou seja, 81. Letra C, 5 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Letra D, menos 6 elevado a 0. Tem o sinal de menos aqui, né? Mas isso não muda em nada a regra. Se é elevado a 0, isso é sempre igual a 1. 7 meios ao cubo. Aqui é uma fração elevada ao cubo. A única diferença é que você vai fazer cada termo da fração elevada ao cubo. Vai resolver separadamente e colocar um resultado em fração. Então, 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. Vou tentar fazer aqui rapidinho. Então, 7 vezes 7 dá 49. Então, vezes 7 novamente. Então, aqui eu faço, ó, 7 vezes 9 dá 63, vai 6. 7 vezes 4, 28, com 6, 34. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 já. Então, deu 343. Então,
7 ao cubo dá 343. Aí, da mesma forma, a gente resolve o denominador. 2 ao cubo a gente já fez, né? 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Aqui, 25 elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. 0 elevado a 54. 0 elevado a qualquer número é 0. 1 elevado a 729. 1 elevado a qualquer número é 1. 7 quartos elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se é uma fração, é só repetir a fração. 7 quartos. E 0 à quinta, 0 elevado a qualquer número, 0. Ok? Eu vou inverter a câmera aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima.